futuros e futuras canadenses, hoje a gente trouxe a Dani aqui novamente para falar sobre o que esperar do mercado de tecnologia aqui no Canadá. Então, vocês deixaram algumas dúvidas também aqui no Instagram para ela poder responder, mas eu quero que, de repente, ela conte um pouquinho sobre a história dela e sobre o que ela percebeu aqui sobre, né, o mercado de tecnologia no Canadá, para depois a gente botá-la para responder as dúvidas de vocês. Pode ser? Perfeito. Ok. Lembrando, gente, que é para vocês sentarem o dedo no joinha ou no coraçãozinho agora, no comecinho aqui da live, tá? Para já agradecer o tempinho que ela tá tirando para vir aqui novamente dar informações para vocês. Então, Dani, o palco é seu. Olá, então, pessoal. Meu nome é Daniela, né? Ou Dani. Eu já tô aqui em Vancouver, né? Então, eu moro aqui em Vancouver há 8 meses, olha só, já, né? E tô no meio do processo justamente de migração e tal. E aí, assim, para dar uma ideia, né, do contexto, né? Então, eu morava em São Paulo, né, antes, então eu tenho só na área de tecnologia da informação, pelo menos mais de 10 anos aí de experiência, tá? E aí o que aconteceu foi que, né, um dado momento, né, o comichão, né, diz assim, vamos cair fora do Brasil, né, de alguma maneira. E de certa maneira, o que começou a acontecer é que comecei a buscar entender, né, como é que era o mercado de trabalho, né, se tinha vaga ou não, porque o que acontece muito, né, e eu acho que é normal, toda vez que a gente fala de TI, né, ou IT, enfim, né, a maior parte das pessoas associa como desenvolvimento de software, né? Então, está muito correlacionado. E aí Tem é ficava tão de... grande, né? Tem uma área. Exato. É uma área muito grande, é uma área muito grande, né? Então tem tanto a parte de software, né? Que aí vem, né, desenvolvimento, tem os analistas de negócios, que é a minha profissão hoje, né? Então eu sou analista de negócios e a ideia era justamente, né, fazer esse intermédio, né, ser intermediária entre o que as pessoas, né, ou os projetos precisam, né, como uma solução de software, e para fazer essa tradução, né, para que o desenvolvedor ou os consultores que iriam trabalhar comigo, dependendo da situação, pudessem entender. E aí esse que era um dos problemas, porque o que eu via, assim, então eu tenho alguns amigos que estão aqui no Canadá, que são desenvolvedores, né? Então muitos passaram pelo processo de, né, o LMIA, né, de conseguir um emprego já do Brasil e tudo mais. E, e aí eu fiquei naquela dúvida, né, assim, né, eu consigo também esse processo? E aí, quando eu comecei a pesquisar a área, eu vi que tem aí uma diferença que era o quanto, né, o meu empregador conseguiria verificar o meu conhecimento. Porque para um desenvolvedor é, de certa maneira, um pouco mais fácil, porque você tem uma série de, né, de provas, de conhecimento, então fica ali, né, digamos, se ele sabe programar, ok, ele, né, ele atende aos requerimentos ali da vaga. E para mim, que é uma parte, digamos, um pouco mais subjetiva, que é, né, saber conversar, né, conseguir entender, ter um pouco mais de empatia, dependendo da situação, e ter esse jogo de cintura, é muito mais difícil para o empregador mesmo entender, né, o, o que eu consigo fazer por ele, né, se aquela vaga lá vai atender de certa maneira. E aí que eu acabei vindo com o processo de estudante mais o, o visto de trabalho, né, pro meu namorado, né, namoposo, enfim. E, mas antes mesmo da gente, né, ver quem é que ia estudar, enfim, a gente primeiro fez uma busca para entender quais eram os perfis que estavam sendo pedidos aqui no Canadá. Então, assim, qual era o mercado de trabalho, quais eram as áreas, né? Então, assim, sei lá, fazia sentido, por exemplo, eu e ele ir para Halifax, por exemplo, né? Sendo que provavelmente eu não iria conseguir nenhuma vaga nessa área, né? Então, a gente ponderou
E aí acabamos vindo para cá, para Vancouver, né? Então tem que entender também qual que é o contexto de cada um para estar vindo para cá, né? E foi isso. Então a ideia hoje é justamente falar um pouco, né, de como é que foi essa busca, tanto prévia, tanto aqui no Canadá, quais as mudanças que eu tive que fazer, tanto no meu currículo, porque aqui o currículo é um pouco diferente, de certa maneira, né? Então o que os recrutadores estão buscando, né? Então tem uma parte aí que normalmente no Brasil a gente coloca até endereço, idade, algumas coisas que aqui não fazem sentido, né? Porque aqui o recrutador ele quer saber se de fato você consegue exercer aquela atividade que você está se dispondo a exercer para a empresa dele, né? Então é interessante a gente ter essa perspectiva. Ok. Bom, eu vou começar com as perguntas, pode ser? Pode ser. Então, beleza. É preciso ter inglês muito fluente? Sou desenvolvedor, tenho 5 anos de experiência, PHP, Node.js, mas zero inglês. Ok, perfeito. Eu acho que esse é o primeiro requisito para querer vir para cá e justamente poder trabalhar, né? Uhum. Porque é aquela. Quanto menos inglês você souber, mais restrita vão ficar as vagas, né? Então, e aí depois a gente vai falar também um pouco de como é que é o processo, normalmente, de recrutamento aqui no Canadá, pelo menos na minha perspectiva, como normalmente acontece. E a primeira coisa que eles vão fazer é te ligar. Então, se você não consegue nem se comunicar a esse ponto, Como é que você vai se né? vender, né? Como é que você vai. Exato. Não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que inglês é a prioridade. Então, para todo mundo que quer vir para o Canadá, até mesmo, gente, mesmo que, sei lá, né, para conviver, né, conviver com as pessoas, né? Por mais que, né, o pessoal fala assim, né, o canadense é muito fechado e tudo mais, mas, por exemplo, aqui a gente já, né, bati aqui já na porta da vizinha, fui puxar um papo e tal, porque ela é canadense, eu queria entender quais eram as situações, o que que a gente, né, podia esperar daqui. Então, inglês é essencial, né? Só que aí eu venho só com mais um pontinho que eu acho que é interessante também a gente falar. Assim, eu trabalhei também em escola de inglês no Brasil, tá? Então, eu fui coordenadora pedagógica de um curso de inglês. E aí, assim, na perspectiva de quem vende, né, se cria aí vários, né, o pessoal fala assim, não, vem para cá para aprender inglês americano ou inglês britânico, sabe? E às vezes as pessoas desviam um pouco do assunto. A ideia, normalmente, é escolha um curso que o método melhor, né, que você vai conseguir aprender melhor, né? Eu acho que cada um tem o seu jeito de aprender, enfim, né? Então eu acho que é isso que é interessante. E assim, né? Eu sou um pouco suspeita, mas prefira professores que falem português. Né? Parece meio estranho, porque às vezes a gente foca muito no, no accent, né? E não tem problema, né? Tem que pensar que assim, Canadá é uma terra de imigrantes, gente. Todo mundo fala aqui inglês com um sotaque diferente, né? Então, qualquer lugar é um sotaque diferente. Então, assim, e não há problema algum que você tenha o sotaque brasileiro, por que não? O Né? importante é você se comunicar, entendeu? Se vai ter Exatamente. sotaque ou não, se vai falar, nossa, aquele inglês macarrônico, o importante é se fazer entendido. Exatamente. É isso que. Esse é o ponto. Como arranjar o primeiro emprego em TI? Tem como entrar no mercado de data scientist sem experiência? Bom, então voltando lá com o meu perfil, eu tenho, né? Então pode ser que o que eu vou falar está enviesado, tá? Então eu vim para cá, né? Para esse mercado, né? Já mais de 10 anos que eu já estou na área de TI, então eu comecei no Brasil, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, e aí vai depender de cada uma das áreas, né? Seja você desenvolvedor, data scientist, né? Tem uma série agora de novas buzzwords, né? Então a gente vai entrando nesse contexto. O mais importante é fazer os filtros, né? Então, vai no LinkedIn, né? Tem outros sites que a gente vai falar um pouco mais, mas
começa pelo começo. Vai no LinkedIn, faz os filtros, né, daquele trabalho que você acha que você se encaixaria, né? E aí você vai começar a entender um pouco mais do que o recrutador e as empresas estão esperando desse tipo, né, desse funcionário. Então, faça o primeiro dever de casa, que é fazer os filtros, né? Fazer a busca, né? Como se, né, você está em busca de emprego, ok, mas o que essas pessoas estão querendo, né? Que tipo de conhecimento, enfim, né? O que elas querem de fato? É realmente tudo que falam, que tem muita vaga só para desenvolvedor? Então, né? Super, muita vaga. Então, se a gente for olhar para a ideia dos filtros, né? Ali já vai te dar uma ideia de quantas vagas vão ter. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para te dizer exatamente assim, se tem muita ou se tem pouca. Né? Uma coisa que eu achava que não era tanto, que aí eu tenho um dos outros sites também que eu acabei usando, que era o Indeed, né? Então, o Indeed você pode colocar lá por país, né? E aí eu coloquei Canadá e coloquei né, o que eu gostaria de fazer aqui. Então, assim, quase, eu posso dizer assim, ó, com certeza, uma vez por semana eu recebia pelo menos 10 vagas com base naquele filtro que eu estava olhando, que eu fiz, né? Então, assim, vagas para Ontário, vagas para Winnipeg e vagas para cá, para Vancouver também. Então, esse é o primeiro ponto, fazer o filtro. E o segundo também é entender, né? Porque, assim, se a gente for falar de software, né, de sistemas, a gente também tem dois perfis muito distintos, né? Que é, ou você vai para a parte de software que é para, de fato, desenvolver o sistema, né? E aí podem ser sistemas que já existem e assim por diante, ou você vai para uma parte mais especializada, né? Então, assim, existem sistemas que muitas empresas utilizam, por exemplo, o SAP, né? Ou no meu caso, que é um sistema mais específico, que são sistemas de laboratório, né? Então, LIMS. Então, com base nisso, né? Então, fazendo primeiro essa distinção, o que você quer fazer, se você quer ir para uma área mais específica ou para uma área um pouco mais abrangente, né? E aí você começa a fazer os filtros para focar naquilo que você está precisando também. Então, assim, né? A minha visão é, como eu disse, ela é um pouco enviesada porque eu já estou há muitos anos na área, né? Tem alguma dica para ser contratado já do Brasil? Tenho várias. Primeiro, seja desenvolvedor. Não aguentei. Dose palhão, né? Então, as vezes que eu vi das pessoas que eu conheço que são próximas a mim, que vieram para cá, para o Canadá, já com o trabalho do Brasil, são desenvolvedores. Todos. Assim, eu não encontrei nenhum que fosse diferente de desenvolvimento, tá? A outra dica é justamente entrar até nos job banks, né? Então, assim, cada província tem, né, o seu job bank. Então, entra lá, dá uma olhada, principalmente naquelas vagas que estão mais, né? Tá muito tempo lá aguardando alguém entrar, né? E ver se ele se encaixa e, consequentemente, a empresa, né, queira você tanto que banque o seu LMAE para cá também. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto que tem que entender, né? Você tem que, como eu digo, meio que ser a última bolacha do pacote, sabe? Não toda quebrada, mas a empresa ela tem que querer muito você para estar aqui. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Onde achar vaga de TI no Canadá na internet? Tem um tanto de site, mas um tanto de site que só Jesus. Exato. Então, eu acho que assim, o primeiro é o Indeed, tá? Eu acho que esse é um que eu usei muito para criar os filtros. Então, eu coloquei os filtros lá. Tem o Denis, né? Também falou muito do Monster também, que é um outro site que você coloca o seu perfil lá, você coloca o seu currículo e as empresas começam a entrar em contato com você, né? Com vagas que elas acham que são interessantes. E o LinkedIn.
né? Então, assim, é, vai. Eu posso dizer assim, com a maior absoluta certeza, os meus últimos 5 empregos foram conseguidos pelo LinkedIn, tá? Então, assim, desde eu encontrar vagas e me aplicar a vagas que estavam no LinkedIn e ser chamada posteriormente, e da mesma forma o contrário, que o meu perfil, ele tá tão requisitado de certa maneira, né? Porque eu tô me mostrando, fazendo meu marketing pessoal no LinkedIn, que aí as empresas, elas fazem os filtros e vieram entrar em contato comigo. Então, assim, né? Então tem que pensar que, né, o LinkedIn não é só para a gente postar lá os certificados que você tirou, né, os últimos cursos que foram feitos, mas ele serve principalmente para você se expor e, consequentemente, as pessoas entrarem em contato com você para, né, para ver, olha, eu vi seu perfil, achei interessante, a gente tem uma vaga aqui e só sucesso. Eu acho que LinkedIn é o principal de todas essas ferramentas. Ok. Dá para conseguir job offer mesmo tendo bacharelado, mesmo se o bacharelado for de outra área? Quanto tempo de experiência? Pessoas em transição para a área de TI é difícil de entrar no mercado de trabalho? É, Muitas pessoas, muitas perguntas juntas, né? exato, é porque assim, são perguntas diferentes, mas elas acabam falando da mesma coisa, né? Que é justamente, assim, eu, por exemplo, eu não comecei de TI desde o início, né? Como eu falei, eu saí uma época aí do caminho, né? Fui para a parte de pedagogia, então, né? Já dei aula, enfim, né? Mas e aí, como é que você vai fazer, né? De tipo, eu quero mudar para a área de TI, né? E como é que isso acontece, né? O que eu vejo muito é que na hora que você constrói tanto o seu currículo, né, e o próprio LinkedIn mesmo, as empresas elas também estão buscando quais são as suas competências, né? O que você pode fazer? Então, utilize essa experiência de outros empregos que você já teve, né? Outros trabalhos que você já teve e coloque aquilo como uma competência, né? Então, por exemplo, sei lá, você está numa área de RH, por exemplo. Tá? Então, eu estou na área de RH e quero ir para a área de TI. Tá. É, como é? Primeiro, você vai ter a primeira competência que você conhece do negócio, né? Então, todos os processos, tudo que acontece ali por detrás, você conhece pela perspectiva de negócio. Então, para a área de TI, ela fica muito mais fácil essa transição, porque você já tem a base. E o segundo, né, a segunda dica é que olhar os sistemas que a sua empresa que você atualmente está e tente ser, por exemplo, administrador desse sistema. Porque ali, o que acontece muito, por exemplo, na minha área, né, de sistemas de laboratório, né, LIMS, existem muitos químicos, né, técnicos de química, técnicos de laboratório, que acabam virando, por exemplo, administradores do sistema, então eles conhecem tanto o processo e tanto o sistema, que normalmente as empresas da onde eles, né, do sistema que ele já cuidava, acabam contratando ele para a área de TI também. Uhum. Então, fazer essa transição, ela é mais interessante se você meio que continua no mesmo negócio, mas em áreas diferentes desse negócio, né? Então, tem que entender o que você quer da vida, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Qual que é o seu objetivo, né? Vai ser interessante? Ou eu só vou mudar da área de TI porque todo mundo fala que ganha bem, né? Assim me falaram, né? Me contaram aí que ganha bem e tudo mais. Só que também a quantidade de dor de cabeça triplica e quadruplica, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que college tem menos crédito que universidade no currículo, mas como é visto em TI? Diploma de tecnólogo tem o mesmo peso de bacharel na hora de procurar um emprego? Então, para processo seletivo, ou processo de recrutamento, o recrutador ele não quer saber se você tirou um bacharelado ou se você tem um tecnólogo ou assim por diante. Agora, o que é importante é para a imigração, é para o seu processo de imigração para cá, para o Canadá.
né? Então a Kitty sabe aí, né, que quem não tem bacharelado, né, eu sou né, uma prova, né? Eu tenho tecnólogo. Então, assim, por conta disso, se talvez eu tivesse feito um bacharelado de ciência da computação, eu tivesse continuado o curso que eu tinha começado e acabei saindo, as minhas possibilidades e o ganho de pontos que eu teria seria muito maior, tá? Acho que não chega nem a ser uma questão apenas de pontos, né? Porque se você tiver um bacharelado de 3 anos, desculpa, um Um tecnólogo de três tecnólogo. anos ou um bacharelado, a pontuação que você vai ganhar por educação é a mesma. Mas, por exemplo, Ontário tem programas que eles falam, você precisa de um bacharelado. O curso de 3 anos, tecnólogo de 3 anos, não é um bacharelado. Exato. Então, você diminui as suas possibilidades de imigração quando você é da área de TI, especialmente se você está querendo ir para Ontário, se você não tem um bacharelado. Exatamente. Então, esses são alguns pontos. Então, com base nisso, é que eu acabei vindo para cá, para Vancouver, para fazer o mestrado, entendeu? Para fazer o MBA. Porque aí, para mim, faria mais sentido. Embora eu tenha mesmo o que a própria Kitty está falando, né? Eu tenho um tecnólogo de 3 anos, mais uma pós-graduação. Só que se eu quisesse ir para Ontário, né, eu já não entro aí no, Human Capital né? Priorities, né? Então eu acabei indo para um outro caminho, que é justamente depois pedir um PGWP e assim por diante, e aí a gente segue outros caminhos com base aí. Mas, assim, na parte de recrutamento, né, o recrutador me ligar e falar, né, eu vi aqui que você tem um tecnólogo, eles não vão perguntar isso. Né? Porque e aí a ideia era justamente, né? Como é que é o processo de recrutamento daqui do Canadá, né? E aí isso porque eu acho legal, porque, por exemplo, no Brasil cada empresa faz seu jeito, né? Cada um faz o e aqui é muito é como se fosse um padrão, é um padrãozinho, tá? Então é sempre o mesmo padrão. Então, você vai ter o primeiro contato por telefone com a recrutadora de RH, então ela vai te ligar, né? E aí, até uma dica, né? Se você já sabe quais as vagas, deixa a vaga aberta, né, no seu computador enquanto estiver no telefone e fale exatamente o que ela quer ouvir, né? Então, fale aquilo que está lá na vaga, o descritivo, né? Falar, eu trabalho com isso, trabalho, faço e assim por diante. Porque esse é tem o discurso com base naquilo que você está passando. Então, a primeira vez que você vai falar com a RH é por telefone. Tá? Então, é isso que acontece. Segundo contato, que aí, se você passou por esse primeiro filtro do RH, é falar com algum dos gerentes. Tá? E aí, de novo, é a mesma ideia. Tem que focar no que o gerente está querendo ouvir. Né? E aí trazer as competências, né, que você tem. Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, né, e eu vou falar lá que eu sou muito boa de trabalhar, né? Eu não vou chegar para eu como analista de negócios e vou falar assim, não, eu sou muito extrovertida, olha só, me contrata. Não é assim. Mas se eu falar que eu sou a gente fala até de customer centered, né? Então, assim, eu quero entender qual que é a necessidade do meu cliente, né? Ou eu sou focada no cliente em si, pronto, eu já estou ganhando ele ali, né, na segunda parte da entrevista, né? Então, primeiro RH, segundo provavelmente com o gerente. Em alguns casos acontece a segunda entrevista com algum outro gerente da área e tudo mais, né? E depois, se você passou por todas essas fases, você recebe aí uma job offer, né? E aí, enfim, só alegria, né? Existe alguma exploração com imigrantes para eles aceitarem trabalhos que pagam menos? Então, pode ser que exista. A minha vivência, nunca vi isso aqui, tá? Assim, de todos os empregos que eu vi e tal, eu acho que como existem uma série de regras, até o próprio LMIA, né, ele tem regras lá, justamente com base no valor que eles vão te pagar, eu acho que isso dificilmente você vai encontrar. Então, assim, a minha realidade é essa, assim, nunca me deram alguma, digamos, uma job offer, né, ou de alguma vaga que pagaria menos daquilo que ela estava disposto a fazer, né?
E se você ainda tem dúvidas, o que eu aconselho é entrar num outro site chamado Glassdoor, né? Que eu conhecia no Brasil há muitos anos como Love Mondays, né? E aí o Glassdoor foi lá, comprou, enfim, que é uma área que você filtra pela empresa que você já está conversando e pode filtrar também pela área, né? Pela descrição do seu trabalho. E aí tem os ranges de quais são os valores possíveis para você receber. Então é isso. E aí até mesmo, assim, já vi casos de, por exemplo, eu achei que a job offer, né, não tá muito boa. Vai lá, devolve, né, ou fala com a pessoa que te mandou a job offer e dizer, olha, o mercado não é esse, né? O mercado paga um outro valor, então, né, vamos adequar aí. Mas, assim, por ser imigrante, gente, todo mundo aqui é imigrante quase. Como é que eu vou fazer uma distinção só porque é brasileiro ou só porque é imigrante? Não faz sentido. Concordo. Dani, muito obrigada. Sobraram algumas perguntinhas aqui, de repente a gente faz uma terceira live para poder respondê-las. Eu não tenho problema, se você não tiver problema, a gente faz uma terceira live. É só falar com a Stephanie. Podemos! E eu queria agradecer pelo tempinho que você tirou aqui para ceder os seus conhecimentos e as suas experiências para os meus seguidores inscritos. E vou pedir para todo mundo, mais uma vez, sentar o dedo no joinha, no coraçãozinho, caso não tenha sentado. E se tiver sentado o dedo no coraçãozinho, pode sentar de novo, não tem problema. E é isso, eu acho que eu vou deixar você se despedir do pessoal. A Stephanie já botou aqui que vai falar com você pra gente marcar essa terceira. E acho que é isso. Vou deixar você se despedir. Pessoal, vocês podem se despedir dela também aqui nos comentários e no coraçãozinho. E é isso. Eu queria só pedir desculpa, gente, porque assim, a gente recebeu muitas perguntas, né? E aí, assim, tentei dar uma ideia geral em todos os pontos que eu julguei importante, né? E assim, talvez tenha uma terceira, né? Quem sabe, para a gente, né, tirar então as últimas perguntas que ainda ficaram, mas eu agradeço a Kit também aí pelo tempinho, né, para falar e aquela, se vocês quiserem falar comigo, né, estou disponível aí no LinkedIn, pode me chamar, vocês vão encontrar lá a Daniela Masucci, né, então, assim, acho super válido, ou quem tiver vindo para Vancouver, vamos marcar aí um café, a gente vai aqui no Tim Hortons, e é isso, pessoal, qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Show de bola. Gente, um beijo para todo mundo, boa semana para vocês. Quinta-feira a gente tem mais live. Então, a gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.